uma outra técnica para se resolver problemas, depois a gente vai aplicar ela na questão de algoritmos paralelos, que é uma técnica que você já deve ter visto em algum curso de algoritmos, que é a técnica de divisão e conquista. E a gente vai ver alguns exemplos dessa técnica especificamente para o problema de ordenação. Então, de maneira geral, como é que funciona essa técnica de divisão e conquista? Então, de forma bem grosseira, essa técnica funciona da seguinte forma. Então, eu tenho um determinado problema P que eu tenho que resolver e ele tem um determinado tamanho N. E aí o que a gente faz é dividir esse problema P em subproblemas menores, então eu vou quebrar ele em K subproblemas. Cada um dos subproblemas vai ter tamanho lá aproximadamente N sobre K. Então essa é a parte da divisão. Aí na parte de conquista, você vai resolver cada um desses subproblemas menores e de alguma forma fazer uma junção das soluções desses subproblemas menores para construir uma solução para o seu problema original de tamanho n. Então vamos pensar lá no problema de ordenação. Eu tenho uma lista, um vetor de tamanho n, e aí você quebra essa lista em listas menores contendo os elementos. De algum jeito você ordena essas listas menores e depois de alguma forma você faz a junção dessas listas menores para ter uma lista com todos os elementos originais de forma ordenada. Então, um dos algoritmos que utiliza essa técnica de divisão e conquista é o merge sort, que é um algoritmo que você já deve ter visto num curso de algoritmos durante a graduação. E aqui eu estou considerando que eu estou sempre lidando com listas de números, certo? Então, eu quero ordenar uma lista de n números e a gente vai ver como é que então funciona, ou rever como é que funciona esse algoritmo do merge sort. Então, como é que ele funciona? Então, ele tem lá uma fase de divisão, que é bem simples. Ele basicamente vai pegar os primeiros n sobre 2 elementos, vai colocar numa lista, e os outros n sobre 2 elementos restantes da sua lista original e colocar numa segunda lista. Então você pegou os n elementos originais e quebrou em duas listas, cada uma contendo aproximadamente lá n sobre 2 elementos, se o n não for exatamente um número que é par. Mas elas vão ter aproximadamente o tamanho n sobre 2. Depois, na fase de conquista, recursivamente, você vai fazer a chamada do algoritmo, que vai te devolver as duas sublistas ordenadas. E aí, no terceiro passo, a gente tem a combinação, que é o merge, ou a fusão, basicamente, que é você pegar essas duas sublistas que estão já ordenadas e faz a junção delas, obtendo uma lista final ordenada para todos os elementos n originais da sua lista inicial. Esse algoritmo aqui, a descrição dele é basicamente uma demonstração de um projeto de algoritmo por indução, certo? Você tem o caso base, onde você tem listas de tamanho 1, então não preciso fazer nada, os elementos já estão ordenados. E aí depois, se você tem uma lista de tamanho n, como é que você ordena essa lista de tamanho n? Então, eu quebro em duas listas de tamanho n sobre 2, uso a minha hipótese de indução, eu posso resolver o problema de ordenação para listas de tamanho menor do que n, então cada uma das listas de tamanho n sobre 2 vão ser magicamente ordenadas pela minha hipótese de indução, e depois basta você fazer o merge dessas duas listas menores, obtendo a sua lista original inteira ordenada. Então, o grande tchan desse algoritmo aqui dá exatamente em como fazer o merge, como fazer essa combinação de duas listas ordenadas em uma lista maior, contendo todas as duas sublistas com todos os elementos já em ordem. Não é muito difícil de fazer isso, é um algoritmo simples, vocês já devem ter visto, vou deixar como exercício. E aqui só tem um exemplo do processo para ficar mais claro com um exemplo prático. Então tem uma lista aqui com os números 3, 1, 8, 4, 5, 2, 7, 6. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a divisão em duas sublistas menores. Então tem aqui uma sublista com os primeiros 4 elementos e uma outra sublista com os próximos 4 elementos dessa lista original. Aqui eu vou fazer uma chamada recursiva para ordenar essa sublista e uma outra chamada recursiva para ordenar essa outra sublista, que é a nossa fase de conquista.
E aí, após a fase de conquista, eu vou ter então esse subproblema menor resolvido. Então está aqui a minha lista ordenada. E eu vou ter esse outro subproblema menor resolvido. Então está aqui a minha lista ordenada. E aí finalmente eu tenho que fazer a combinação, que é o merge ou fusão, que é a junção dessas duas sublistas em uma lista inteira ordenada. O algoritmo que faz o merge, ele basicamente mantém um índice para cada uma das listas no ponto onde elas estão sendo avaliadas. Então, inicialmente, eu vou ter um índice nesse primeiro elemento e um outro índice nesse segundo elemento dessa segunda lista. E aí ele vai comparar quem dos dois é menor e vai jogando na lista de saída. Então, nesse caso aqui, 1 é menor do que 2, ele vai jogar o 1 para a lista de saída e vai incrementar o índice dessa primeira lista. Aí ele vai comparar esse cara aqui com esse aqui, quem que é o menor? É o 2 nesse caso, então o 2 vai lá para a lista de saída, ele vai incrementar o índice dessa minha lista aqui. Então ele vai comparar lá o 3 com 5, o 3 é menor, ele joga para a lista de saída e incrementa o índice desse cara. Então é um algoritmo bem simples de implementar, que faz a combinação. E esse algoritmo ele toma tempo linear no tamanho da lista para fazer a combinação. Então, fazendo a análise do algoritmo do Merge Sort para um modelo computacional sequencial, então modelo RAM, então a gente tem os seguintes custos em relação ao tempo. Então, na fase de divisão, assumindo que a gente está trabalhando com listas, então ela vai ser feita em tempo θ de n. Tem a lista maior, vou criar outras duas listas, cada uma contendo n sobre 2 elementos. Depois eu tenho a fase de conquista, eu estou resolvendo dois subproblemas menores, cada um dos subproblemas tem tamanho n sobre 2, então vai ser 2 vezes o tempo para se resolver um problema de tamanho n sobre 2. E aí finalmente eu tenho a fase de combinação, que é o algoritmo merge ou fusão, que pode ser implementado em tempo linear, então ele é θ de n. Então, a nossa relação de recorrência que descreve o tempo necessário para se resolver um problema de tamanho n é exatamente essa aqui. Então, para se resolver um problema de tamanho n, eu vou gastar 2 vezes o tempo para se resolver um problema de tamanho n sobre 2, que eu estou resolvendo dois subproblemas de tamanho n sobre 2 menores, mais θ de n. E aí a solução dessa relação de recorrência, se vocês usarem alguma das técnicas que a gente viu lá no início do curso, vai ser n log de n.